Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver um exercício sobre matrizes. É um exercício levemente diferente daquele que está nos slides da nossa disciplina. Então, o exercício é o seguinte: a gente vai escrever um programa para simular a rolagem de 2 dados de 6 faces, tá? Cada dado tem 6 faces, é o dado tradicional. E aí, neste programa, você deve rolar os 2 dados 36 mil vezes. Então, você vai simular a rolagem de 36 mil rolagens de 2 dados. E aí, a partir dessas rolagens, o que você vai fazer? Letra A, imprimir quantas vezes cada arranjo aconteceu. Por exemplo, o arranjo, primeiro dado 4, segundo dado 2. Quantas vezes que esse arranjo aconteceu? Eu falei arranjo e não combinação, porque a ordem dos dados importa. Tá? A letra B, imprimir a soma dos dados mais frequente. O que é a soma dos dados? Então, para cada rolagem de 2 dados, a gente vai computar a soma. Então, 4 e 2, a soma dá 6. Né? E aí, para cada soma, eu vou contabilizar quantas vezes cada soma aconteceu e eu vou informar e imprimir qual que é a soma mais frequente. E a letra C é imprimir o arranjo mais frequente. Dentre todos os arranjos possíveis, né, 1, 2, 3, eu vou imprimir o arranjo mais frequente. Tá bom? Então, rapidamente, antes da gente começar a pensar sobre o programa, as estruturas de dados, como resolver isso em C, vamos ver aqui rapidamente o que a gente quer. Então, imprimir quantas vezes cada arranjo aconteceu. Eu vou ter, no final do meu programa, né, ou então meu programa, de alguma forma, ele tem que contabilizar que o arranjo 1, ele aconteceu um número de vezes, por exemplo, 34 vezes. O arranjo 2, ele aconteceu um outro número de vezes, por exemplo, 36 vezes. O arranjo, né, 3, também eu vou contabilizar quantas vezes ele aconteceu. E assim por diante, até o arranjo 6,6. Tá? Aí no arranjo 6,6, por exemplo, ele aconteceu 35 vezes. Ok? Então, isso é a letra A, imprimir quantas vezes cada arranjo aconteceu nessas 36 mil roladas de dado. Na letra B, o que eu quero fazer? Imprimir a soma dos dados mais frequente. Então, eu vou somar cada vez que um arranjo acontecer, eu vou somar o valor dos dados. Então, por exemplo, qual que é a menor soma possível? A menor soma possível é quando 1 acontece. Né? Então, é a soma 2. Então, quantas vezes que a soma 2 aconteceu? A soma 2 aconteceu, por exemplo, 46 vezes. Aí, quando eu rolo 2 ou 2, a soma dá 3. Né? E aí eu vou contabilizar quantas vezes essa soma aconteceu. Por exemplo, 63 vezes. E faço isso até a última soma, que é 12, quando 6 aconteceu. Né? Aqui vamos até manter uma certa consistência, 34, aqui 34, né? Foi a soma 2, só tem essa combinação, só tem esse arranjo possível. E aí a 12, 35 vezes, que é quando 6 acontece. Então, 35. Né? E aí, na letra C, eu quero imprimir o arranjo mais frequente. Aí eu volto para essa estrutura daqui, conto quantas vezes, né? Vejo qual dos arranjos a gente teve uma maior contagem. Vamos supor que essa daqui, ó, 3, que é nesse caso daqui. Então, eu vou imprimir na letra C, tá? O arranjo mais frequente, que é 3. Claro que na letra B faltou o principal, né? Imprimir a soma dos dados mais frequentes. Então, nesse caso daqui, a soma, a gente espera pela matemática, né? E pela estatística e das probabilidades, que a soma mais frequente seja 7. Tá bom? Isso aí fica como um exercício para vocês. Depois entenderem por que é a 7, por que 7 é a soma esperada, a soma frequente esperada. Tá? Legal, então esse aqui é o exercício que a gente tem que resolver. Agora, como que a gente resolve isso em C? Vamos começar com a letra A. O que eu quero fazer, então? Eu quero, para cada arranjo, eu quero contar quantas vezes que esse arranjo aconteceu. Então, eu preciso de um índice, né? Esse índice aqui, ó, 1, 2, 3, até o índice 6.
E aí, para esse índice que é denotado, né, pela rolagem desses dois dados, então rolou o dado 1, rolou o dado 2, eu vou ter um índice, por exemplo, 1,3. Aí, para esse índice 1,3, eu vou somar. Olha, esse índice aconteceu mais uma vez. Tá? Então, nada melhor que para resolver esse problema que uma matriz. Então, eu coloquei aqui numa planilha Excel o que seria uma representação matricial para a gente marcar quantas vezes cada um daqueles índices aconteceu. Tá? Então, eu vou marcar aqui as colunas como o resultado do dado 1, desculpa, as linhas, o resultado do dado 1, as colunas, o resultado do dado 2, e aí eu vou contabilizar nessa matriz quantas vezes cada combinação ou cada arranjo aconteceu. Por exemplo, se o dado 1 deu 4, o dado 2 deu 2, então aqui eu tenho que somar 1 a essa linha e a essa coluna. Tá? Então, beleza. Então, essa é a nossa estrutura. Eu vou usar essa matriz. Não preocupe ainda como que a gente vai converter isso precisamente para a linguagem C. A gente vai fazendo isso, tá, ao longo dessa explicação. Mas o importante aqui é que eu tenho uma estrutura para representar essas contagens. E, inicialmente, essa estrutura ela tem que estar o quê? Ela tem que estar zerada. Né? Então, tenho que colocar 0 em todas as posições, em todas as células. E aí, depois que isso aqui está zerado, eu vou começar um processo de rolar esses dois dados, o dado 1 e o dado 2. Por exemplo, vamos simular uma rodada aqui, ou uma rolada aqui. Então, é aleatório entre 1,6. Aí ele vai sortear um número entre 1 e 6, 5. Tá? Vou sortear outro aqui, 3. Então, o primeiro dado deu 5, o segundo dado deu 3. Então, lá no D1, 5 e no D2, 3, eu vou somar 1. Olha, essa combinação, esse arranjo aconteceu uma vez. Tá? E aí eu vou embora. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Tem que fazer isso 36 mil vezes. Né? 3 pontinhos aqui, 3 pontinhos aqui. Até eu ter 36 mil roladas desses dois dados. Né? Então, a segunda rolada, 3 e 4. O que eu vou fazer? Eu vou lá na matriz, na linha 3, coluna 4, e falo que esse arranjo aconteceu uma vez. 5 e 3, repetiu. Ó. Então, na linha 5, coluna 3, deixou de ser 1, agora virou 2. 1, 3. 1, 3, linha 1, coluna 3, aconteceu uma vez. 4, 5, linha 4, coluna 5, uma vez. 6, 2, linha 6, coluna 2, aconteceu uma vez. Tá? Então, depois da gente rolar isso 36 mil vezes, essa matriz vai estar preenchida com o tanto de valor aqui nela. Né? Então, cada célula vai ter um valor provavelmente maior que 0, se esse meu dado não for viciado. Certo? Então, isso que a gente pode testar, por exemplo. Será que os dados são viciados? Será que eu posso simular um dado de 6 faces usando a função RAND da linguagem C? Esse é um bom programa para a gente avaliar se há algum vício nessa função RAND para essa nossa aplicação específica. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente implementa isso aqui em C? A gente vai fazer isso em partes. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma estrutura desse tipo, que é uma matriz. E essa matriz, ela vai ter 6 linhas e vai ter 6 colunas. A gente cria essa matriz da mesma forma, ou de uma forma muito parecida, como a gente criava vetores. Então, vamos voltar para cá. Está aqui meu programa. Deixa eu bater um Enter para a gente ter aqui no fim. A gente ter esse código centralizado. Então, eu vou criar uma matriz. Vou chamar essa matriz simplesmente de M. Tá? Essa matriz M, qual que é o tipo de dado que eu vou armazenar em cada célula? Que tipo de dado que eu vou ter aqui? Olha, é inteiro, não é ponto flutuante, não é caractere, é inteiro. Poderia até fazer um unsigned, mas vamos descomplicar aqui. É um inteiro, M, e aí eu tenho que, no vetor, né, o que eu faria? Eu faria assim, olha, eu quero um vetor de 6 inteiros. Não é isso que eu fazia? Um vetor de 6 inteiros. Então, eu teria 6 posições na memória para eu preencher.
Na matriz, eu posso adicionar uma dimensão. Então, eu posso falar que eu tenho agora 6, a gente pode pensar como se eu tivesse 6 linhas e 6 colunas. Isso aqui é exatamente esse tipo de representação aqui agora. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, para cada linha, eu tenho um vetor de 6 posições. Então, para a primeira linha, eu tenho um vetor de 6 posições. Para a segunda linha, eu tenho um vetor de 6 posições. Para a terceira linha, eu tenho um vetor de 6 posições. Tá bom? É isso que eu estou querendo dizer. Nesse caso aqui, se fosse essa a minha estrutura, eu teria 3 linhas e para cada linha, 6 colunas. Tá? E nesse caso, o que eu quero? Eu quero 6 linhas e 6 colunas. E a gente acessa essa matriz da mesma forma que a gente acessa os vetores. Por exemplo, se eu quiser zerar a primeira posição da matriz, então, matriz 0, 0, primeira linha, primeira coluna, recebe 0. Tá? Então, com essa expressão aqui, o que eu estou fazendo? Estou vindo na minha matriz, nessa posição aqui, e zerando. Pedro, mas aqui você está começando com 1, né? Sim, a gente tem que respeitar os índices como eles são programados na linguagem C. Então, o primeiro índice é 0, diferente do que a gente tem aqui. Eu gostaria, né? Seria mais fácil se o nosso primeiro índice fosse 1. Aí nossa matriz estaria pronta, né? Só que eu vou ter que lidar com essa diferença. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Então, primeiro, antes da gente lidar com esses índices, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar essa matriz, igual eu fiz. Então, eu tenho que colocar 0 em todas as células. Vamos fazer isso? Eu vou criar, em vez de fazer isso na mão, eu vou criar um procedimento chamado zera matriz. E esse procedimento zera matriz, eu vou enviar m, que é a variável que aponta para essa matriz, e vou enviar também quantas linhas e quantas colunas eu tenho nessa matriz, tá? Se é uma matriz quadrada, eu poderia criar aqui um zero matriz quadrada, por exemplo, mas vamos deixar uma função genérica que pode ser usada em qualquer programa que precise zerar matrizes de inteiros que vocês usam, tá bom? Então, zero matriz, M6 e 6, vamos implementar ela aqui, esse procedimento aqui, void, zera matriz. Agora a gente começa com os problemas, né? Como que eu passo uma matriz como parâmetro? Um vetor, vocês lembram, né? Seria, se fosse só um vetor, int m, abre e fecha colchete. Só assim eu já consigo passar um vetor. Só que não é um vetor, é uma matriz. Aí eu tenho um porém. Eu preciso, para a segunda dimensão, seria ótimo se eu pudesse deixar assim, né, vazio, como se fosse no vetor. Só que eu não posso. Eu tenho que falar quantas posições existem para cada linha. Então, para cada linha, quantas colunas que eu tenho? Tenho 6. Então, eu preciso indicar aqui no parâmetro o número de posições nessa dimensão da matriz, tá bom? Se vocês estiverem com dificuldade, na primeira ou na segunda que eu tenho que decorar, que eu tenho que colocar os 6, vocês podem colocar nas duas, tá bom? Isso funciona também, tanto faz. Tá? Mas eu vou deixar assim. Pode colocar M66 se vocês quiserem. E aqui eu vou chamar o número de linhas, número de colunas. Beleza, então vamos zerar essa matriz. Olha, agora é um algoritmo básico quando a gente tiver que processar a matriz. Como que esse algoritmo funciona? Vamos lá. Eu vou até apagar isso daqui. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar, inserir uma coluna à esquerda. Eu vou inserir aqui uma linha abaixo. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável i e vou criar uma variável j. Tá? Essas variáveis, elas vão ser responsáveis por navegar nessa matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fixar i, e a gente pode até resolver já o problema dos índices, né? Vai ficar mais claro para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar inserir uma coluna aqui à direita, e vou inserir uma linha abaixo. Inserir linha abaixo.
Por quê? Porque agora eu vou ter que lidar com o problema dos índices, né? A minha matriz, ela não começa de 1, ela começa do quê? De 0. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mudar isso daqui, colocar uma cor melhor, centralizar, bold, vamos colocar essa cor, vamos colocar esse roxo aqui, púrpura, pronto. Tá? E aqui é a mesma coisa, é o 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, esses daqui são os índices na memória. Na minha estrutura M, eu vou usar esses índices. Aí o meu I, para acessar essa posição, ele tem que acessar qual linha? A linha 0. E o meu J, para acessar essa posição, tem que acessar a posição 0. Tá? Então, como é que eu vou zerar essa matriz? Eu vou fixar I no 0. Então, vamos lá, vamos fazer isso devagarzinho. Eu vou criar aqui um I, 0, um J igual a 0. E eu fixei em 0, ok? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou, para o I igual a 0, eu vou variar J de 0, que é essa posição, até um número de colunas que eu tenho, menos 1. Se eu tenho 6 colunas, então eu vou variar até 6 menos 1, que é 5. Então, para cada vez que eu andar aqui com J, o que eu vou fazer? Eu vou preencher 0 nessas posições. Então, vamos fazer esse procedimento aqui rapidinho. Então, o I vale 0, vamos até fazer aqui ó, devagarzinho. Ó. I vale 0, e aí eu vou variar J. Começa lá na primeira coluna, J vai até a última linha, desculpa, até a última coluna, menos 1. Então, é menor ou igual a M menos 1, ou menor que M, J mais. E aí, o que eu vou fazer? M, I, J, linha I, coluna J, vale 0. Tá? Então, com isso daí, eu fixei o I valendo 0 e variei o J, né? Eu variei o J valendo 0, opa, aqui, até 1, 2, 3, 4 e 5. No final, ele chegou aqui em 5. Tá? Aí eu consegui preencher toda essa linha da matriz. O que eu preciso fazer agora? O I, ele precisa passar para a segunda posição, ou para a posição 1. E o J volta para 0. Né? E aí, de novo, o J vai passar para 1, depois vai passar para 2, até chegar em 5. E aí eu preencho toda essa outra linha da matriz com zeros. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Eu poderia... né, a ideia de um preguiçoso seria fazer isso daqui. Né? Agora o I vale 1 e eu repito. Funciona. Tá? Porque esse aqui preencheu a primeira linha, esse aqui preencheu a segunda linha. Mas é óbvio que eu vou ter que fazer isso para todas as linhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for dentro do outro. Então, nesse caso aqui, ó, para o I valendo 0, I menor que o número de linhas, N, I mais, eu vou fazer esse procedimento daqui, de zerar essa linha. Então, aqui eu estou zerando, quando o I é 0, eu zero a primeira linha, depois o I passa para 1, eu zero a segunda linha, zero a terceira linha, quando o I passa para 2 e assim por diante. E o I vai até 5. Quando ele for 5, ele zerou a última linha. Tá? Então, pronto. Depois desse procedimento, o que eu vou ter? Eu vou ter essa matriz toda zerada. Então, a gente pode começar a brincar de preencher esses valores. Tá? Então, vamos lá. Eu estou aqui, né? Zerei a minha matriz. E depois de zerar a matriz, eu vou ter que gerar os dados. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui o D1, o D2, são 2 inteiros. E eu preciso rolar dados agora. Como que eu vou fazer para rolar dados? Eu vou criar uma função. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, vamos simular uma rolada de dados só. D1 é rola dado. E D2 é rola dado. Tá bom? Então, esse rola dado, eu espero que dê um valor aleatório entre 1 e 6 para mim. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Vamos vir aqui.
int, rola dado, return, rand, a gente já viu isso, né? Um número aleatório, e eu quero um número aleatório. Nesse caso daqui, ó, ele está gerando um número aleatório entre 0 e 5, certo? Se eu somar 1 aqui, ele vai gerar um número aleatório entre 1 e 6. Aí a pergunta que eu faço para vocês, o que é melhor? Um número aleatório entre 1 e 6, a gente mantém fiel aqui a um dado, ou entre 0 e 5? Vamos voltar para essa estrutura daqui. Então, eu gerei o dado 5 e 3. Se eu gerei o dado 5 e 3, aonde que eu tenho que trocar o 0 por 1 nessa matriz? Esse valor aqui é entre 1 e 6, né? Então, é aqui 5 e 3. 3. Então, tem que trocar essa célula para 1. Essa célula, ela representa, lá na matriz, né, o índice 4. E aqui o índice 2. Não é? Então, se eu vou gerar valores entre 1 e 6, eu tenho que subtrair 1 do valor dos dados quando eu for controlar essa matriz. Não é? Então, ao invés de eu ter que fazer essa conta toda, de tirar 1, depois voltar 1, aquela coisa toda, o que eu vou fazer? Eu já vou gerar um dado entre 0 e 5. Porque em vez de gerar um dado entre 1 e 6, se eu gerar um dado entre 0 e 5, eu já posso ir direto aqui nessa minha matriz. Em suma, o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso daqui, tá, por um aleatório entre 0 e 5. Então, eu vou trocar isso aqui para aleatório 0, 5. E aí agora, ó, tem o 0 e o máximo 5. Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não preciso me preocupar com esses índices do dado. Eu posso ir direto no índice da matriz. Então, 5, qual que é? É essa daqui, ó. Linha 5, coluna 3. Linha 5, coluna 3, troco isso aqui para 1. Né? Linha 2, é essa daqui. Linha 2, coluna 5. É essa daqui. Tá? Eu já olho para os índices roxos. O que dá na mesma. O que eu estou fazendo, na verdade? Quando eu coloquei 1 aqui, quer dizer que a combinação 6 e 4 que aconteceu. E quando eu coloquei 1 aqui, quer dizer que a combinação 3 e 6 que aconteceu. Tá? Então, a gente vai trocar esses índices só para ficar mais fácil acessar essas posições das matrizes. Mas se você preferir gerar de 1 e 6 e subtrair depois, sem problema nenhum. Tá? Então, beleza. Então, vamos voltar aqui. Então, não vou somar 1. O meu dado agora ele vai ser entre 0 e 5. Tá? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok? Porque olha só, D1 rola dado, D2 rola dado, isso aqui vai ter um valor aleatório, né? E aí, eu vou na minha matriz, que já está zerada, na posição D1, na posição D2 e mais. Era 0, incrementei 1. Tá? Pronto. Então, essa operação aqui, ela está fazendo uma operação desse tipo aqui, de pegar uma combinação, vir aqui na matriz e trocar e incrementar o valor que está lá. Era 0, passou para 1. Mas eu preciso fazer essa operação 36 mil vezes. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer agora um for e recebe 0 e menor que 36 mil vezes e mais essa operação, todas essas 3 operações aqui, eu vou fazer 36 mil vezes. Tá? Vamos iniciar essas coisas todas, é sempre bom. E recebe 0, recebe 0, recebe 0. Tá? Então, 36 mil vezes, escolho um número aleatório entre 0 e 5, armazeno em D1. Um número aleatório entre 0 e 5 em D2. Simulo a rolagem de um par de dados. E aí, aumento lá na célula D1, D2, incremento de 1. Isso vai acontecer 36 mil vezes. E aí a gente espera que no final desse processo, toda essa matriz esteja preenchida com algum valor. Alguma coisa desse tipo aqui, tá? Vamos simular uma coisa esquisita, não é exatamente isso que vai acontecer, não, só para a gente ter conseguir visualizar alguma coisa. 36 mil vezes, vamos fazer aqui entre 0
e 1.200. É algo parecido com isso aqui, tá? É bem óbvio, tá? Bem diferente disso, mas é alguma coisa assim. Então, eu vou ter células preenchidas dessa matriz. E aí, eu vou precisar saber o quê? Agora, na letra A, só tem que imprimir, tá? Eu só tenho que imprimir quantas vezes cada combinação aconteceu. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir essa matriz. Já resolve meu problema, tá? Então, vamos lá. Depois que eu preenchi a matriz, eu vou chamar o imprime matriz. Imprime matriz. Mesma coisa, vamos fazer uma função genérica. M, vou passar M, número de linhas, número de colunas. Tá? Vamos implementar essa função. Olha que beleza, eu vou usar essa mesma... Para a matriz, gente, quando estiver processando matriz, a estrutura é muito parecida, né? Então, passei aqui o M, número de linhas, número de colunas, e J. Na primeira linha eu fixo, na segunda linha, o que eu vou fazer? Em vez de zerar, eu vou imprimir. Então, printf, %d, colocar um espacinho aqui, e aí eu vou imprimir M e J. Tá? E aí, como os valores eles podem ter casas número de algarismos diferentes, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, eu vou tentar normalizar tudo com um 5D aqui, para ficar bem espaçado, para a gente conseguir ver linha e coluna bem formatadinho. Tá? E aí, depois que eu imprimir uma linha, o que eu preciso fazer? Um /n. Então, eu vou imprimir essa linha toda daqui, esse, espaço esse, espaço esse, espaço esse, espaço esse, espaço esse. Aqui, eu /n. Aí eu volto a imprimir a segunda linha. Esse, /n, que é exatamente esse /n daqui, para pular de linha e eu conseguir visualizar essa matriz em um formato matricial tradicional. Tá? Então, IJ, imprimir, printf, /n, beleza, minha matriz está impressa. Ok? Então, essa é a letra A. Vamos ver se eu cometi algum erro de compilação aqui. GCC, simula dados. Algumas sempre tem, zero matriz. Redefinition of... Claro, esqueci de mudar o nome, né? Então, aqui é imprime matriz. É esse aqui mesmo? É. Imprime matriz. Sempre tem. CLS. Beleza. Então, tá aí. Depois de 36 mil rodadas de dados, aqui estão as contagens para cada arranjo. Isso é a letra A do exercício. Ok? Então, rapidamente aqui, na letra C, o que ela vai pedir? A letra C vai pedir qual que é o arranjo mais frequente. Tá com cara de ser esse daqui. Deixa eu ver se tem mais algum. Não, tá com, eu acho que é esse daqui mesmo. Tá, Sotino, já papando moça. Qual combinação que é essa? Olha, o primeiro dado 1, segundo dado 5. Mesmo que na matriz aqui seja o quê? Índice 0 no I e no J, coluna índice 4. Então, beleza, pessoal, a gente resolveu a letra A, vamos resolver agora a letra B. Imprimir a soma dos dados mais frequente. Então, vamos voltar para cá. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso, para cada rolagem de 2 dados, eu preciso calcular a soma. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e calcular essa soma. Então, aqui a soma deu 8. E vamos fazer isso para todos. Tá? A soma aqui deu 7, deu 7, deu 3, 5, 6. Né? Aí eu vou calcular qual que é a soma mais frequente. Então, para as 36 mil roladas, eu venho aqui e olho qual que é a soma que mais aconteceu. Com alguns poréns. Que soma que é essa aqui? 8 é a soma mais frequente de 2 dados? Não. Essa é a soma mais frequente de um dado de 6 faces, em que, que a primeira face é 0 e a última face é 5. O que a gente está querendo saber é quando a primeira face é 1 e a última face é 6. Tá? A face com maior valor é 6. Então, vou ter que fazer uma conversão aqui também. Ok? Eu já deixei aqui, para a gente entender isso aqui um pouco melhor. Eu já deixo isso aqui pronto, para a gente não perder muito tempo. Isso. Só voltar para cá, somar, Enter.
Beleza. Então, aqui são as somas que me interessam, que interessam ao usuário, né? Não existe soma 0 para o usuário. Eu quero exibir soma 7, né? Agora, essas somas aqui, o que elas representam? A soma de 0 a 5 para esse dado e 0 a 5 para esse dado. Então, essa soma 8, o que ela significa, na verdade? Qual que é a soma de dado para dados em que a face com menor valor é 1 e com maior valor é 6? O que 8 representa? Então, aqui eu não tirei 1, aqui eu não tirei 1, então eu somo 1 por causa do D1 e somo 1 por causa do D2. Então, nesse caso daqui, essa soma 8, na verdade, ela corresponde à soma 10, né? Então, aí eu vou aqui e conto, olha, a soma 10 aconteceu uma vez, certo? Por quê? Porque a soma 2, ela, na verdade, ela é a soma 0, não é isso? Então, isso internamente no programa, quando essa soma aqui, quando dá 0 e 0, na verdade, o que aconteceu? Deu 1 e 1, né? Então, deixa eu colocar os índices aqui. Vamos colocar esses. Na verdade, eu estou lidando com isso daqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quando essa soma dá 8, aqui quer dizer que a soma nos dados reais, ela vale 10. Quando essa soma daqui dá 7, então equivale à soma 9 no mundo real, tá? Então, a soma aqui deu 7 de novo, aqui passa para 2, essa soma aqui deu 3, então 3 eu vim para cá, é a soma 5 no mundo real, que passou para 1, né? A soma 5 aqui, que no mundo real ela vale 7, a soma 6, que vale 8, e assim por diante. Tá? Então, eu vou preencher esse vetor, claro, da mesma forma, eu começo preenchendo ele com tudo 0, e aí depois que eu preencher ele com tudo 0, para cada soma computada numa rolagem de 2 dados, eu vim aqui e incremento esse vetor somas. E no final, eu vou passar por esse vetor e vou indicar aqui em verde, né, qual que é a soma mais frequente. Eu espero, se tudo der certo, né, com essa função rand, que seja 7. Então, soma mais frequente, 7. Tá? Eu espero que aqui tenha um número maior de ocorrências. Beleza? Então, vamos por partes. Da mesma forma que eu criei uma matriz, uma estrutura para armazenar essas contagens, eu vou criar agora, nesse caso, um vetor, né, para armazenar essas contagens. E um vetor de que tamanho? Olha, a minha soma vai até 12, só que, na verdade, lá, olhando para esses índices que eu criei a partir dessa matriz, eu posso usar um vetor com quantas posições? Com 11 posições, né? Então, quantas somas possíveis que existem? Olha, é a soma dos dois dados, 6 mais 6, 12, menos 1, porque não existe a soma 1. Né? Se existisse a soma 1, seriam 12 somas, 1, 2, 3 até 12. Como não existe a soma 1, então é 12 menos a soma 1, então dá 11 posições. Tá? Então, vamos lá. Depois da minha matriz, eu vou criar agora um vetor int somas, com 11 posições. Tá? E aí, depois de criar esse vetor somas, eu preciso zerar o vetor. Então, vou criar aqui uma função zera-vetor, que eu vou passar somas e o número de posições que tem nesse vetor, 11 posições. Então, vamos lá. Void zera-vetor, int v, posso usar outro nome tradicional, não preciso dizer quantas posições tem, diferente das matrizes, e int n, número de posições nesse vetor. Int i, for i recebe 0, i menor que n, i mais mais, v na posição i, eu vou colocar 0 lá. Pronto. Tá? Então, esse procedimento, ele vai zerar esse vetor de somas. Zera vetor. Tá? Então, depois que zerou, legal, o que eu vou fazer agora? Aqui, ó, da mesma forma que eu incremento o número de contagens desse arranjo, eu vou incrementar do vetor somas. Vetor somas. Lá na posição, que posição? D1 mais D2 mais. Tá? Então, se meu D1 deu 0,
O meu D2 deu 0, 0 com 0. Lá na minha primeira posição do vetor, eu vou passar esse valor para 1. Que corresponde a que soma? A soma 2. Tá? Legal. Então, somas D1 mais D2 mais. No final desse procedimento, esse meu vetor vai estar todo preenchido. Vamos simular alguma coisa aqui, só para a gente conseguir visualizar. Aleatório entre, vamos colocar algo entre 0 e, sei lá, tá? 0 e 3.000. Tá bem diferente do real, tá? Mas só para a gente ter visualizar alguma coisa um pouco mais preenchida, tá? Então tá aqui meu vetor de somas. O que eu vou ter que fazer? Eu vou percorrer esse vetor e vou indicar e vou armazenar qual que é a posição com a maior contagem, que nesse caso aqui, ó, é essa daqui, né? 2.410. Eu vou exibir para o usuário o quê? Não é 6, não. Vou exibir que é essa soma aqui, 8, que é a soma mais frequente. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente poder visualizar esse vetor e conferir. Depois de... Aqui está o imprime matriz, né? Vamos imprimir agora. Vamos fazer um imprime vetor. Imprime vetor. Que vai ser o somas e 11 posições. Então, vamos escrever aqui também, ó, printf /n vetor de somas. 2 pontos. Criar uma função aqui, imprime vetor. Void, imprime vetor, int v, int n. Não vou fazer o Ctrl C, Ctrl V, não. Qual a última vez eu errei, né? Int i, for i 0, i menor que n, i mais, printf, %d, vírgula vi. Falta um espaço aqui para a gente poder exibir cada elemento. E no final, eu vou imprimir um /n. Pronto. Eu vou imprimir o conteúdo, né, cada posição desse vetor. Imprimir, então, para a gente poder conferir no nosso programa, para ver se ele está certo, se eu conseguir, vou conseguir indicar qual que é a soma mais frequente. Depois que eu imprimir esse vetor, estou pronto para contar qual que é a posição mais frequente. O que eu vou fazer? Eu vou... deixa eu passar isso aqui para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada maior i, tá? Que variável que vai ser essa? Vamos dar um bold aqui, colocar essa cor, pode ser essa cor laranja aqui. O que o maior i? Ele vai começar com 0. Ela vai contabilizar qual que é o índice, nesse caso 0, do vetor, né, na posição com o maior valor. É o maior i. Tá? E aí, junto com o maior i, eu vou ter o próprio i aqui, que ele vai navegar. Tá? Aí, esse i, ele vai navegando, e sempre que ele encontrar uma posição nesse vetor maior i, eu vou atualizar o maior i para ela. Tá bom? E aí, eu continuo navegando com o i. Ó. Não, aqui não atualizo, aqui não atualizo. Opa! Não atualizo, aqui atualizo, né? Então, maior i passa para cá agora, é o índice 4, e vamos embora. Não atualiza, não atualiza, não atualiza, não atualiza e não atualiza. Tá bom? Então, no final, o maior i ele vai estar apontado aqui para o índice 4, que corresponde à soma 6. Esse é o algoritmo que eu vou implementar. Então, vamos lá. Int maior i. Eu vou começar ele com 0, assumindo que na primeira posição vai estar a maior soma. E aí, eu já tenho um IJ aqui? Não, tem um I, né? Ótimo. Então, for I recebe 0. I menor, quantas posições que no vetor? 11. I mais, vou percorrer o vetor inteiro. Na verdade, nem preciso testar a posição 0, né? Porque a posição 0 eu já estou falando que é a maior. Vamos começar da próxima. Então, se o vetor somas na posição I for maior que o vetor somas na posição maior i, então eu vou falar, olha, achei um i maior que o maior i, então meu maior i agora vai ser atualizado para i. Só isso, tá? Percorri o vetor inteiro, depois de percorrer todo, no final, em maior i, vai ter
a posição, o índice do vetor em que a contagem é a maior de todas dentro desse vetor. Tá? Então, fechou. Aí eu vou fazer agora a impressão. Printf, vamos chamar aqui só de soma mais frequente. Vai ser %d. Quem que é a soma mais frequente? A soma mais frequente é o maior i, está lá nessa variável. É o maior i, que é 4? Não. É o que, então? É o maior i, 4 mais 2. Não é isso? Que eu quero é o valor real, do mundo real. Não é o valor lá da minha estrutura, não. Tá bom? Se fosse 0, eu imprimi 2. Se fosse 7, eu imprimi 9. Então, a soma do mundo real é o índice mais 2. Lembra daquela história do sapato, né? Que o alfaiate, um sapato, que ele vai ter na gaveta, que a gente criou um índice? Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, vai ser a soma mais frequente, vai ser o maior i mais 2. Tá? Beleza. Então, vamos salvar. Ver se eu errei alguma coisinha. Então, aqui minha matriz, o vetor de somas, né? Soma mais frequente é a 7. Soma 7. Que é qual posição no vetor? É a posição 5, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá ok. Tudo indica que a nossa função range, ela é ok. Ela consegue gerar números entre 0 e 5, né? De forma relativamente uniforme, sem nenhum viés. Vamos fazer agora a letra C do exercício, que é imprimir o arranjo mais frequente. Então, o que eu já fiz? Eu imprimi qual que é a soma mais frequente. O que eu quero fazer agora? Dentro dessa matriz, eu quero imprimir qual é o arranjo mais frequente. Qual que é a célula da matriz, em outras palavras, com o maior valor. É isso que eu quero fazer. E aí eu vou usar a mesma lógica que eu usei aqui para imprimir o vetor, tá? Vamos vir para cá. Eu vou criar um maior i aqui, então vamos deletar isso daqui. Vou criar um maior i e vou criar um maior j, tá? E aí eu vou navegar com o i e o maior i e o maior j, eles vão andar de acordo, né? Eles vão ficar nas posições com o maior valor. Então, nesse caso daqui, deixa eu ver se eu consigo ver fácil, parece que é esse daqui, né? Deixa eu ver, 1131, Então, o maior i no final do processamento, ele vai parar aqui, e o maior j no final do processamento, ele vai parar aqui. Tá bom? Aí eu vou exibir aquele arranjo que mais ocorreu nessas rolagens. Tá? Então vamos lá. Maior I eu já criei. Agora eu vou criar um maior J. 0. Vou voltar o maior I a 0. E vamos percorrer a matriz. Então, já estou assumindo que maior I, maior J, 0, 0 é a posição mais frequente. E vamos navegar na matriz. Eu acho que eu não tenho um J aqui. Não, não tenho. Então, vou criar um J. For i igual a 0. Eu vou voltar nesse 0 aqui em segundos. J menor do que 6 posições. J mais. For J... Opa, confundi aqui, né? É I. Gente, isso é um erro danado. Quando a gente mistura os I com os J's por falta de atenção, é muito difícil de perceber esse erro, tá? Então tome muito cuidado com isso, porque embanana tudo, a gente olha para o programa e não consegue achar o erro, até que você percebe que tem um J, que ainda mais que as letras são parecidas, então muito cuidado com isso. Eu erro isso constantemente e, na maioria das vezes, quando algum aluno tem dúvida e não consegue achar o problema, eu tento olhar e tenho dificuldade também para encontrar o erro, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de erro. J0, J menor que 6, J mais. Beleza. Por que a gente não pode já começar da linha seguinte? Vai dar trabalho. Basicamente é isso, tá? Tem que muito if aqui, tem que pensar direitinho. Por que isso não começa aqui do i mais 1? Não posso, porque depois do 0 o j tem que voltar para a posição 0 na linha de baixo. Então, uma confusão. Então, vamos
executar uma operação redundante aqui, que é a primeira, que é perguntar se o M e J ele é maior que o M maior I maior J. Se for, aí eu vou trocar. Falando agora que o maior I é o I e o maior J é o J. Tá? Zerei, beleza, comparei, tranquilo, fui até o final. Legal. Então, depois desse procedimento ultra simples, eu já posso imprimir aqui, printf, arranjo mais frequente, %d, vou até colocar a quantidade aqui também, né? Qual que é o arranjo mais frequente? Na verdade, são dois, né? Esse par aqui, ó, %d. Então, vai ser o maior I, maior J e M na posição maior I, maior J. Tá? Ponto e vírgula está aqui? Não. Beleza. Ficou grande, né? Então, maior I, maior J, e aí vou imprimir também quantas vezes esse arranjo aconteceu. Tá bom? Então, bem simplesinho. Vamos ver se eu papei alguma mosca. Então, vetor de soma mais frequente é 7, e aqui o arranjo mais frequente é o 0,4. Qual que é o arranjo 0,4? Não é o que eu quero, né? Porque não existe dado 0. Então, eu vou ter que, de novo, vir aqui, ó, mais um, que é esse que é o dado que interessa para o nosso usuário. Não é o dado que vai de 0 a 5, é o dado que vai de 1 a 6. Tá? Então, arranjo mais frequente, 1, 5, que é qual a posição? Linha 1, coluna 5, opa. Não é isso aqui não, 1074, será que eu contei alguma coisa errado? Linha 1, eu já estou pensando aqui na estrutura matricial. Linha 1 é essa aqui, né, gente? Então, linha 1, que é essa, né? E coluna 5, então 1074. Tá bom? Só conferir aqui se tem algum maior que ele. Não, tem um 1070 aqui que chega perto. Tá? Então, algumas dicas legais para a gente melhorar esse programa e fazer com que ele faça sentido, tá? Que a gente possa testar coisas maiores. Então, tudo está constante, né? A gente usou aqui o 6 constante, o 11. Qual que é uma boa prática? É a gente vir aqui e criar alguns defines para poder testar com dados maiores e com mais faces. Então, quem jogou RPG sabe que existe o dado de 12 faces, de 10 faces, até dados de 30 faces, mas nada impede que a gente teste um dado fictício de 100 faces. Tem diversos problemas estatísticos que dependem de dados de 1000 faces, 1 milhão de faces. Tá bom? Então, a gente pode testar esse tipo de dado. Então, o nosso dado aqui tem só 6 faces. O número de somas, eu vou também definir, porque o número de somas depende só do número de faces. É o quê? É n faces mais n faces menos o arranjo 1, 1. Então, menos 1. Tá? Faltou um E aqui. E posso também, eu rolei 36 mil vezes esse dado. Posso rolar mais vezes ou menos vezes. Então, define, eu tenho um S aqui esquisito. Define, eu vou chamar de n rolagens. N rolagens, melhor n rows, né? Acho que fica melhor. N rows vai ser, eu estou definindo como 36 mil. E aí agora a gente tem que trocar. Tá? Aqui, por exemplo, vamos começar com faces. Então, onde é que tem 6, vira n faces. Aqui não, aqui sim, não, aqui sim, não, aqui também não, aqui sim, n faces, n faces, n faces, n faces, não, aqui não, aqui sim, n faces, n faces. Podia fazer um Ctrl H, tá? Mas acho melhor assim, é mais seguro, pelo menos. N faces, aqui, aqui e acabou. Beleza, agora vamos substituir o n somas. O n somas é onde é que tem 11. Então, onde é que tem 11? Aqui no vetor somas, aqui.
E aqui para imprimir o vetor, aqui para percorrer o vetor, e pronto. Vamos substituir agora o NRows, onde é um lugar só, né? 36.000 vezes NRows. Aí é legal demais, porque o que eu posso fazer? Vamos só ver se está ok. Vou até manter aqui a mesmo output, para ver se eu vacilei de alguma forma. Tem que ser a mesma coisa, né? Então, está igualzinho. As matrizes estão iguais, então beleza. Meu define funcionou. Agora eu posso variar. Então, eu posso, por exemplo, testar um dado com 10 faces. Ou até dado com 20 faces, né? 20 faces, e posso rolar esse dado 360.000 vezes. Vamos rolar menos, né? 360 vezes, só para não ficar números muito grandes. Então, GCC. Aí, ó. Tá? Então, tá aqui a matriz. A soma mais frequente foi 29, o arranjo mais frequente 14 e 15. Isso um dado de 20 faces. Tá? E num dado de 20 faces, qual que é a soma mais frequente? Teria que ser 21, né? E não aconteceu isso nesse caso, né? A soma mais frequente foi 29. Vamos ver se eu aumentar isso aqui. Vamos voltar para os 36.000 vezes. Será que eu vou ter o valor esperado? 21 vezes. Tá? Então aí pronto, olha, legal. Então se eu realmente testo muitas vezes esse dado, aí eu chego no valor esperado, que é 21 como a soma mais frequente. E por aí vai. Tá? E tem até perguntas legais que a gente pode tirar daqui. Por exemplo, qual que é o maior valor de NRows que eu tenho para que a soma mais frequente seja a soma esperada, que é 21? Né? Ou no caso do dado de 6 faces só. Será que se eu simular isso, se eu rolar dados, por exemplo, só 10 vezes, será que eu ainda vou ter a soma mais frequente valendo 7? Provavelmente, na verdade, provavelmente sim, né? Mas a chance de não ser, ela aumenta significativamente, ó. E é o que acontece aqui. Porque tem muito valor repetido, né? 2, 2, 2. Mas a soma mais frequente é a soma 5. Né? Ou então essa soma daqui, né? Essa soma é a soma 5, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 também, e a soma 12. Todas elas acontecem 2 vezes. Então, à medida que eu rolo mais dados, a tendência é que a gente chegue no valor esperado. E qual que é o maior valor que eu coloco aqui? Que tira para essa seed da função random a soma mais frequente como n faces mais 1. Essa é uma pergunta interessante para a gente poder responder e nos ajuda a entender como é que é essa função range.